Então, vamos ver, vamos começar com esse balanceamento. Balanceamento por oxirredução. Então, é o seguinte, eu vou pegar aqui uma reação para a gente usar como exemplo, depois eu vou fazer outra aqui. Então, botar aqui P mais HNO3 mais água, setinha, H3PO4 mais NO. Então, pronto. Então, imagina que a gente queira fazer o balanceamento. Aqui é a seta, né, que representa que esses caras aqui são os reagentes, esses três espécies aqui. Essas duas aqui são os produtos. Então, a gente vai fazer o seguinte. Para fazer o balanceamento por oxirredução, a primeira coisa que a gente deve fazer é calcular o NOx de todo mundo aqui. Tá, então o P ele é substância simples, tá? E na regra, substância simples, o NOx é zero, porque ela está sozinha. Aqui é uma molécula triatômica, tem 3 átomos, e quando a molécula tem 3 átomos, é regra geral. Quando ela tem 3 átomos, o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 2, tá? Então, 3 vezes menos 2 fica menos 6. O hidrogênio é mais 1. Então, o nitrogênio aqui, para a soma dos NOx de todas as espécies aqui ser zero, então o nitrogênio aqui ele vai ter que ser mais 5. Então, o NOx dele aqui vai ficar mais 5, certo? A soma dos NOx de todos os elementos aqui tem que dar zero. Muitas vezes a gente aprende a fazer desse jeito aqui. Ah, você coloca mais 1, aí o nitrogênio é X, aí 3 vezes menos 2 é igual a zero. Então, você também pode Mas, montar. Daniel, antes de fazer esse tipo de exercício, assim, digamos, eu queria que fizesse, tipo, uma revisão total. Tipo, os exercícios, como a gente vai ter aula amanhã, né, na quarta-feira, eu queria que amanhã fosse só aula de exercício mesmo, só para poder recapitular tudo, né? Mas hoje fosse. Então, eu entendi o que tu quer dizer. É, a gente tem que ver esse capítulo de química orgânica todo, que vai levar um tempo para ver. Então, eu sei que essa parte de inox, essas coisinhas básicas, tu já tem uma noção. E na nossa última aula que eu fiz de oxirredução, eu gravei ela. Então, quando acabar essa aula aqui, eu te mando. Mas é porque eu estou com receio de talvez não dê tempo da gente ver direito essa parte nova, que é a parte da química orgânica, tá? Então, aqui eu Bom, sei que tu se lembra das coisas. Então, a gente calcula o NOx de todos os elementozinhos aqui, do H, do N e do O. A água, o H é mais 1, o O é menos 2. Aqui o H é mais 1, o O é menos 2. E se eu somar todo mundo aqui, vai ficar o seguinte. Vai ficar 4 vezes menos 2 é menos 8. 3 vezes mais 1 é mais 3. Então, o P eu quero descobrir. Então, aqui o P vai ser 5. O nitrogênio e o oxigênio aqui é menos 2 e o nitrogênio é mais 2. peraí, Daniel, por que vai ser 5? Para poder zerar, ó. Mais 3 com menos 8 vai ficar menos 5. Então, o P ele vai ter que ser mais 5 aqui para poder zerar tudo, Ah, certo? sim, tá bom. Como eu falei, a gente pode, se ficar complicado, a gente fazer separado, ou seja, 3 vezes mais 1, mais o P, que é X, ou seja, o cara que a gente não sabe o NOx, a gente chama de X. Aí vai ficar 4 vezes o O, que é menos 2, 4 vezes menos 2, e a soma dos NOx de todas essas espécies aqui é zero. Então, se você resolver o X aqui, você vai descobrir que o X vai ser 5. Então, descobrimos o NOx de todo mundo, a gente vai ver quem sofreu a oxidação e quem sofreu a redução. Então, o P ele passou de 0 para 5. Quem passa de 0 para 5 aumentou o NOx. Então, ele sofreu a oxidação, certo?
Porque a oxidação é a perda de elétrons, é o aumento do NOx. Então, oxidação é a perda de elétrons, que é a consequência, é o aumento do NOx, certo? E a gente tem a redução. Quem é que vai sofrer a redução aí? Ou seja, quem sofreu oxidação é o P. E quem vai sofrer a redução? A gente olha para o N. O N está passando aqui de mais 5, certo? O N está passando aqui de mais 5 para mais 2. Então, o N passou de 5 para 2, ele sofreu a redução. Então, ele sofreu a redução, que é o ganho de elétrons. Então, redução é o ganho de elétrons. Elétron tem carga negativa, quem ganha diminui o NOx. Então, diminui o NOx. Outra coisa importante de lembrar aqui é quem sofre a oxidação é o P. Quem sofre a redução é o N. Porém, existe uma coisa chamada os agentes. Então, eu tenho o agente oxidante, certo? Tem a ver com a espécie química que contém o cara que sofreu a redução. Então, quem sofreu a redução foi o N. O N está onde? No lado dos reagentes, no HNO3. Então, o agente oxidante é o HNO3. E o agente redutor, tem a ver com o composto que tem a espécie química que sofreu a oxidação. Ou seja, o nome é o contrário, né? Se é agente redutor, você vai procurar quem sofreu oxidação. Então, o que sofreu oxidação é o P, está no lado dos reagentes. Então, agente redutor é o fósforo, é o P. Beleza, Daniel. Isso tudo para quê? Porque é importante dar uma revisada nisso aqui. Mas para achar os coeficientes, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou escolher um elemento químico. Então, você vai escolher um elemento químico em que o NOx variou. Então, o P passou de 0 para 5, eu vou escolher o P aqui. E eu vou escolher o N, que passou de 5 para 2. Vou escolher o N. E aí, eu vou obter um número, que é o seguinte. Eu vou pegar o delta NOx de cada um deles e multiplicar pelo o maior índice. Eu vou pegar o delta NOx e vou multiplicar pelo maior índice de cada um deles. Como assim? Vou explicar. Deixa eu dar exemplo. Delta NOx vezes o maior índice. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Quem é a variação do NOx do P? Ele passou de 0 para 5. Então, a variação é 5. Então, o delta NOx dele é 5. E quem é o maior índice desses dois P's? Então, tu vai olhar o P, e é o que é índice? Índice é esse númerozinho que fica aqui, ó. Que quando não aparece nada é 1. Por exemplo, o índice do oxigênio aqui é 3. O índice do hidrogênio aqui é 2. Certo? O índice do hidrogênio aqui é 3. Mais o do P aqui é 1. E o do P aqui é 1. Ou seja, você vai pegar os dois P's que você utilizou para calcular o delta NOx, no caso aqui 0, no caso aqui esse P aqui que o NOx é 5, e o índice nos dois é 1 em 1. Então, o maior índice aqui é 1. Já do N também vai ficar, o N aqui era 5 e foi para 2. De 5 para 2 variou 3. E olha como é que eu acho essa variação, esse delta NOx? É simplesmente uma subtração. O delta NOx, ele vai ser em módulo, certo? Em módulo, porque tem que ser sempre positivo. O NOx da espécie química nos produtos, menos o NOx do mesmo cara, né? Só que agora nos reagentes. Então, é uma subtração. Se aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 2, eu faço sempre o maior menos o menor, né? Então, vai ficar 5 menos 2 dá 3, certo? Então, o delta NOx, a gente faz essa coisinha aí.
O maior índice aqui também é 1, que aqui vai ficar 1 aqui e aqui vai ficar 1 aqui. Ah, minha, mas se tivesse um 2 aqui, aí seria 2. Mas como não tem, é 1. Daniel, É isso. eu só não entendi muito bem esse negócio do um ainda. É o índice daqui. Você está vendo 1 aqui? Não Ah, aparece nada, mas é 1. A gente subentende que é 1 e aqui é 1. Aí o que eu estou dizendo, se por uhum. acaso tivesse N2O, se tivesse um 2 aqui, você escolheria multiplicar por 2. Ou seja, você tem que pegar o maior índice das duas espécies que você está usando para calcular o delta nox. Nesse caso, só está aparecendo 1, então por isso que está até mais fácil. Você coloca 1. Calma, então peraí. Essa primeira linhazinha que tem o 5 e tem um é de qual? É do P. O 5 é o delta nox do P, do fósforo, que saiu de 0 para 5. E o 1 é porque o maior índice do fósforo é 1 aqui e 1 aqui. Então é 1. Nessa ordem, é o delta nox vezes o maior índice? Eu coloquei aqui, ó, Ah, tá. delta nox vezes o maior índice. Aí eu fiz isso para o P e fiz isso para o N. A variação do NOx dele é 3, saiu de 5 para 2. E o maior índice também vai ser 1, porque aqui é 1 e aqui é 1. E Daniel, se não tiver variação? Não, você só pode escolher dois caras que tenham variação. Ah, tá. Certo? Se não tiver Tá variação, bom. então não é uma reação de oxirredução e, obviamente, o balanceamento não vai funcionar. Porque o balanceamento que está aí é o balanceamento de uma reação de oxirredução. Tá? Então, vai funcionar quando é de oxirredução. Aí vai ficar 5 vezes 1 dá 5 e 3 vezes 1 dá 3. E aí, depois que você faz essas multiplicações, você vai cruzar os dados. Então, esse 3 aqui vai ser o coeficiente do P. E esse 5 aqui vai ser o coeficiente do N. Você vai trocar esses numerozinhos aqui. Então, o 3 agora, ele vai ser o coeficiente do fósforo. E o 5 vai ser o coeficiente do nitrogênio. Então, você vai lá na reação e você vai colocar esses coeficientes. Então, você vai aqui, então do P é 3. Onde é que eu vou colocar? Como geralmente a gente coloca onde tem o maior índice. Como é igual, ó, ou seja, como aqui é 1 e aqui é 1, então tanto faz. Então, você pode colocar aqui no lado dos reagentes, por exemplo. No caso é 3, jumento. Posso colocar aqui no lado dos reagentes, ó, o coeficiente do P é 3 e o do N vai ser 5. Então, o do N aqui vai ficar 5. Então, você coloca esses dois números, ou seja, é como se esse método ele achasse para você dois números certos. E o resto você vai achar por tabela, ou seja, completando, tá? Então, depois que você faz esse produto, você faz a cruzada aqui e indica. Daniel, só uma dúvida. O cinco que foi pro N, pode ser qualquer um dos N's que tem, tipo, tanto esse que você botou e tanto o último? Pode ser qualquer um. Se tiver os dois caras tiverem o mesmo índice, pode ser qualquer um. Se um deles tiver um índice maior, tipo 2 ou 3, aí vai para ele, certo? Tá bom. Aí você faz, se aqui é 3P, aqui vai ficar um 3, porque o P só aparece aqui. E se aqui é 5N, a gente vai aqui por 5. Ou seja, a gente já começa a balancear, obviamente, pelos dois elementos que a gente está colocando aqui no NOx, certo? Então, a gente sempre inicia para completar o balanceamento, já começando por esses dois caras, porque a gente já tem dois números aqui. Então, esse aqui ficou 3 para ficar 3P no lado dos produtos. Aqui ficou 5 para ficar 5N no lado dos produtos. E falta só esse número aqui. Então, a gente vai contar aqui, aqui vai ficar 3 vezes 3, tem 9 hidrogênios. Ou seja, eu tenho 9 hidrogênios no lado dos produtos. 9. No lado dos reagentes, eu vou ter quantos? Vai ter que ter 9. Eu já tenho, ó, 5 vezes 1. A gente sempre multiplica o coeficiente vezes o índice. Então, de hidrogênio aqui eu tenho 5 vezes 1, já tenho 5. Mas aí eu preciso de 9.
Então, vai ficar faltando 4 hidrogênios. Para 4, eu coloco 2 aqui, para ficar 2 vezes 2 e aparecer 4 hidrogênios aqui. Então, ficaria 5 vezes 1 aqui de hidrogênio e 2 vezes 2, 4 com 5 dá 9. E aqui 3 vezes 3 dá 9. Para a gente verificar se está completo, a gente vai olhar o oxigênio. Então, vai ficar 5 vezes 3 aqui dá 15 oxigênios. E 2 vezes 1 dá 2. Então, 15 com 2 dá 17 oxigênio no lado dos reagentes. No lado dos produtos, vamos ver, 3 vezes 4 dá 12. Aqui eu tenho 12 oxigênios. 5 vezes 1 é 5. Então, 12 com 5 vai ficar também 17 oxigênios. Então, deu certo. Ou seja, tem 17 oxigênios de um lado, do lado dos reagentes, e tem 17 oxigênios do outro, no lado dos produtos. Então, a gente conseguiu o balanceamento, e esses coeficientes são 3, 5, 2, 3 e 5, certo? Ou seja, os coeficientes são todos inteiros. São os menores números inteiros, tá? Então, esse balanceamento por oxirredução é um balanceamento difícil, é um balanceamento importante, e é o que causa dificuldade mesmo, porque o aluno, para ele pegar esse monte de coisinha, tem que treinar mesmo fazer, certo? Tem que treinar para poder errar antes de chegar na prova e se atrapalhar, porque se a gente já erra antes, já sabe onde foi que errou, já sabe onde é que está a pegadinha, a gente já consegue acertar. Mas esse é um método Ok. interessante. Tá. Aí, vamos ver a parte química orgânica e se der tempo a gente volta e faz mais um exemplo desse aqui. Aí, a parte de química orgânica, a parte de química orgânica é uma parte que no começo tem um histórico, que é até cobrado esse históricozinho, você ter a noção de alguns nomes que contribuíram. Para isso, esse livrozinho ele é bem legalzinho, um livro que tu utiliza. Então, ele fala de um pequeno histórico que é meio que chato, assim. Geralmente, esse histórico a gente acaba esquecendo com o tempo e só ficam algumas palavras-chave, assim, só ficam alguns nomes importantes. Não precisa decorar tudo. Então, assim, esse histórico é que ele fala que esse Bergman, certo? Ele foi a primeira vez que empregou, né, escreveu que essa palavra que é química orgânica, né? Então, para ele era uma coisa bem básica que química orgânica era a parte da química que estuda os seres vivos, né? Estuda os compostos extraídos dos seres vivos, dos organismos, então orgânico de organismo, tá? E química é estudar as transformações da matéria, né? Só que a química orgânica estudava as transformações dos compostos dos seres vivos. E a inorgânica não, eram os compostos extraídos do reino mineral. Beleza. Depois de um tempo apareceu esse Berzelius aí, que ele descobriu diversos elementos químicos, foi mega importante para a química, porém ele desenvolveu uma teoria que ele acreditava ser verdade na época, mas limitou um pouco a ciência, que foi essa teoria da força vital, né? Ou seja, os caras que estavam estudando os compostos orgânicos, eles perceberam que os compostos orgânicos eram compostos muito complexos, compostos muito numerosos, com muitos átomos, né, de carbono e uma quantidade gigantesca de combinações possíveis. E o Berzelius acreditava que apenas um organismo vivo poderia produzir um composto tão complexo como esse. Ou seja, o que ele quis dizer é que esses compostos que vêm dos organismos vivos, os compostos orgânicos, não poderiam partir de compostos inorgânicos, ou seja, de compostos do reino mineral. Você não poderia fazer um composto orgânico em um laboratório, certo? Ou seja, sem ser um organismo vivo para isso. Então, o que é que aconteceu? Essa teoria da força vital, ela meio que teve um baque grande na ciência, porque
várias pessoas acreditavam, então as pessoas pararam de tentar produzir compostos, né, que vieram de organismos vivos. E esses compostos eles são importantes porque os medicamentos é baseados neles, hormônios e diversas outras coisas, né? Mas tinha um cara renomado dizendo que não dava, não dava, não dava, era muito complicado. Beleza. Acontece que uns 20 e tantos anos depois que ele desenvolveu essa teoria, apareceu um alemão, Friedrich Wöhler, que ele, através de um aquecimento, de um composto inorgânico e tal, ele conseguiu obter um composto orgânico, ou seja, ele partiu de um sal e conseguiu obter um composto orgânico, certo? Essa reação ficou conhecida como a síntese da ureia. E esse Wöhler, então, ele derrubou a teoria da força vital e deu força para a química orgânica, para que os cientistas pudessem experimentar e tentar produzir organismos, né, compostos orgânicos, tá? Então, o Euler também é importante, porque ele derrubou a teoria da força vital através da síntese da ureia, certo? Depois disso, a química precisava novamente ser nomeada, apareceu a síntese de diversos compostos, certo? O álcool e tal, e outras coisas, até que chegou um carinha chamado Kekulé, e esse Kekulé, ele deu uma organização para a química e deu uma nova definição, né? Ele dizia que a química orgânica era a química dos compostos à base de carbono, era a famosa química do carbono, certo? Porque ele percebeu isso, que o carbono era essencial para compostos tão complexos, tão grandes, tá? E então a química o composto que tem carbono é chamado de química orgânica. O carbono é o elemento da vida. Beleza. Então aqui eles contam algumas historinhas aí, tá? Mas o que é importante aqui é saber pelo menos um pouco dessa ordem. Então eu diria que os 5 principais nomes é o Bergman, o Berzelius, depois o Wöhler e por último o Kekulé. Eu diria que esses 4 aqui são os que mais costumam aparecer em provas, quando o cara coloca uma questãozinha sobre o histórico. Então, esse cunhou o termo química orgânica dos organismos vivos, esse fez a teoria da força vital, esse derrubou a teoria da força vital, e o Kekulé deu um novo conceito de química orgânica e criou os postulados da química orgânica, que é o que a gente vai ver agora, certo? Então, esses 4 nomes são os nomes mais importantes. Então, os postulados da química orgânica são esses aqui. Então, ele vai falar diversas características, né? Os compostos orgânicos podem ser naturais, podem vir da natureza, ou podem ser sintéticos produzidos pelo homem. É muito besteira isso aqui. E aí ele vai falar sobre o elemento carbono. Então, o carbono, a gente diz que ele é tetravalente. Então, dizer que ele é tetravalente é que ele tem 4 elétrons na última camada, e em todos os compostos, o carbono vai fazer 4 ligações. Em todos os compostos, o carbono ele vai fazer 4 ligações. Então, ele pode fazer 4 ligações assim. Ele pode fazer 4 ligações assim, ou seja, uma dupla e 2 ligações simples. Ele pode fazer 4 ligações assim. Fazer 3 ligações simples, né? Uma tripla aqui e uma ligação simples. Então, o carbono ele pode estar num composto orgânico dessas 3 formazinhas aqui. Tá. Todas as ligações são iguais, certo? Ou seja, aqui na química orgânica, a gente diz que esse composto aqui, ele é o mesmo desse aqui, porque todas as ligações, elas têm o mesmo peso, elas têm a mesma importância. Então, mas esse cloro está desse lado, mas é só virar esse doido aqui que a gente encontra.
Ou seja, as ligações são todas equivalentes, tá? Então, esses dois carinhas aqui seriam compostos iguais, tá? Então, esse também é uma coisa importante. Aí vai indo. Aí, ele vai falar que os compostos orgânicos, em geral, são moléculas com muitos elementos, certo? Muitos átomos. Então, ele vai falar o composto orgânico binário tem 2 elementos químicos. O ternário tem 3, ó, carbono, hidrogênio, oxigênio. E o quaternário tem 4, certo? Então, a gente, na química, pode ter essa classificação sobre os compostos, a quantidade de elementos que estão no composto orgânico. O binário tem 2, ó, que é carbono e hidrogênio. Ternário é 3 e quaternário é 4. Beleza. Aí, ele vai falar do NOx, do carbono, que é uma coisa também que já apareceu no outro capítulo, que é um NOx bem esquisito. Então, o NOx do carbono, a gente tem que lembrar que a ordem de eletronegatividade é flúor, né, que é fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Então, o carbono, ele perde para muita gente, certo? Na hora da eletronegatividade. Então, quando você tem um carbono assim, CH, H, C, H, aí aqui você tem C dupla O, CH. Então, esse carbono aqui, quando ele está ligado com o hidrogênio, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. O hidrogênio é o último aqui na parada. Então, o carbono, ele meio que ganha elétrons desse hidrogênio, ele puxa com mais intensidade, e cada ligação aqui vai ser -1, ou seja, é como se fosse um elétron a mais para ele. Então, essa ligação também fica -1 e essa ligação fica -1. Então, e essa carbono, ele não ganha nem perde elétrons. Então, como ele ganhou 1, 2, 3, o NOx desse carbono é -3. Já o desse carbono aqui, ele não ganha nem perde, que é a mesma eletronegatividade, carbono com carbono. Ele ganha do hidrogênio, então ele vai ser -1, ele ganha um elétron. Porém, ele perde 2 elétrons para o oxigênio, porque o oxigênio é muito mais eletronegativo que ele. Então, cada ligação que ele faz com o oxigênio, o NOx dele soma 1, porque é como se ele perdesse um elétron. Então, esse carbono, ele está perdendo 2 e ganhando 1. Então, no final das contas, se eu somar tudo, ó, +1 com +1 com -1, fica +1. Então, o NOx desse cara vai ser +1. Então, um composto orgânico, os seus diversos átomos de carbono podem ter diversos NOx diferentes. Existe uma coisa chamada NOx médio, que só tem para compostos orgânicos. Então, quando eu tenho na química orgânica um composto com, né, alguns Daniel, carbonos... esse -1 significa que somou 1 para o carbono? Não, esse -1 significa que ele recebeu um elétron. Isso. O elétron tem carga negativa. O Aham, tá. +1 significa que ele perdeu o elétron, porque quem perde elétron fica com a carga positiva, tá? Então, é como se aqui ele ganhou um elétron e perdeu 2. Então, no final das contas, ele acabou perdendo 1. Então, por isso que o NOx dele é +1. Tá bom. Aí, o NOx médio existe nos compostos orgânicos, né? Compostos que têm vários carbonos, que depois que você acha o NOx desses diversos carbonos, você soma todos esses NOx e divide pela quantidade de carbonos. Então, nesse caso aqui, só tem 2. Então, o NOx médio é uma média dos NOx dos carbonos. Então, o NOx desse carbono é -3, o NOx desse carbono é +1, eu vou somar eles e vou dividir por 2. Por que por 2? Porque ele tem 2 carbonos, tá? Então, se um composto tem 4 carbonos, você vai dividir por 3. Se por 4, quer dizer, se você tiver 10 Daniel, só me tira uma dúvida. tiro. Por que ele perdeu 2 pro oxigênio? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que ele.
Então, se for mais eletronegativo, sempre vai perder para o mais eletronegativo, é isso? O mais eletronegativo, ele quer mais elétrons. Então, Ah, uma ligação covalente, ele atrai os elétrons mais para ele do que o outro. Então, entendi. ficam com a carga parcial negativa, tá? Ok. Enquanto o outro, menos eletronegativo, fica com a carga parcial positiva, porque é meio que ele, se ele tivesse perdido o elétron. Aí aqui vai ficar menos 3 com mais 1, fica menos 2. Menos 2 por 2 fica menos 1. Então, o NOx médio do carbono aqui acaba sendo menos 1, certo? Então, esse NOx médio é de boa, só você calcular o NOx de todo mundo e depois somar e dividir pela quantidade de carbonos, certo? Aqui ele fala exatamente isso, que o carbono, ora ele ganha elétrons de alguém, ora ele perde elétrons para alguém. Então, a gente diz que ele tem essa palavra é bem complicada, mas ele tem esse caráter anfótero, que é um caráter que significa que pode ser de coisas opostas, ou seja, ele pode tanto, às vezes, ganhar elétrons de alguém, como ele pode perder elétrons, certo? Mas essa palavra que eu nunca vi em prova, não. Aí, ele fala que o carbono é tetraédrico. Então, o carbono tetraédrico, certo? É um carbono em que a gente tem, ele desenha o carbono como sendo o centro de um tetraedro. E, no caso, o carbono, ele pode se ligar com outros carbonos de algumas outras formas. Aí é que ele vai mostrar o seguinte, ó. Ele vai mostrar o seguinte. Se o carbono está fazendo 4 ligações simples, certo? As ligações, a ligação química é representada pela aresta, pelo vértice aqui, ou seja, os dois carbonos que estão fazendo a ligação um com o outro vão se ligar através desse vérticezinho aqui, né? Dessa junção aqui, certo? Que são nos tetraédricos, certo? Quando ele só faz ligações simples. Quando um carbono ele faz uma dupla e duas simples, certo? Os carbonos eles vão se juntar através da aresta. Então, quando só tem ligações simples no carbono, eles estão se ligando uns aos outros através dos vértices. Se tiver uma dupla e duas simples, eles vão estar se ligando através das arestas desse tetraedro. Tá E bom. se tiver uma tripla, eles vão estar se ligando através da face, certo? É decoreba, isso aí é basicamente decoreba, porque o desenho é mais complicadinho, certo? Aí, então, significa que se você só tiver ligações simples, tá? Esse carbono aqui a gente diz que é o carbono tetraédrico. Tetraédrico. Ele é o carbono que só tem ligações simples. Os átomos de carbono se unem através do vértice desse tetraedro. Se o carbono ele está fazendo uma dupla e duas simples, a gente diz que esse carbono é um carbono trigonal. Então, o carbono trigonal, o carbono se liga com os outros elementos através das arestas. E quando o carbono ele faz uma ligação tripla e uma simples, ou quando o carbono ele faz duas duplas, ou seja, tanto esse carbono, que é uma tripla, uma simples, quanto esse outro carbono, que é duas duplas, eles vão ser chamados da mesma coisa, que é um carbono linear. Carbono linear é um carbono que faz uma tripla e uma simples, ou um carbono que faz duas duplas, tá? O carbono linear, os átomos de carbono,
se unem através do tetraedro pelas faces do tetraedro, certo? Pelas faces do tetraedro. Seguinte, ó. Aqui ele fala da distância entre carbonos, então, olha, se eu tenho uma ligação simples, eu tenho uma ligação dupla e tenho uma ligação tripla, os átomos de carbono vão estar mais próximos quanto mais ligações tiver entre carbonos, porque mais ligações significa mais atração entre eles. A ligação é uma coisa que liga, ou seja, você está unindo os caras, tá? Então, uma ligação tripla faz com que os átomos de carbono fiquem com a menor distância entre eles do que uma ligação dupla, do que a ligação simples, certo? É uma coisa simplesmente óbvia, tá? Que o livro fala diversas coisas bastante óbvias. E tem uma classificação bem importante. Isso aqui é a coisa bem de prova mesmo. Um carbono ele pode ser classificado, certo? De diversas formas, mas uma das principais formas que ele pode ser classificado é quanto a quantidade de carbonos que ele está ligando. Então, ó, o carbono é primário quando ele está ligado a, no máximo, um átomo de carbono. Ou seja, se ele não estiver ligado a nenhum carbono, ou seja, ele está num composto, mas ele não está ligado a mais nenhum carbono. Ou, se ele está ligado a um carbono apenas, ele é dito carbono primário. O carbono secundário é o carbono que está ligado a dois carbonos. Como assim, Daniel? Seguinte, a gente vai aprender que aqui é o esqueleto dos compostos, certo? Então, eu vou, por exemplo, fazer esse esqueminha aqui. Aqui, a gente tem, por exemplo, que esse carbono aqui, ele está ligado a dois carbonos. Ó. Esse carbono aqui está ligado a 3. Esse carbono aqui da extremidade está ligado a 1. Então, quando a gente vai fazer essa classificação, a gente só olha para quem os carbonos estão ligados, né? Ou seja, se o carbono está ligado a outros carbonos, ou seja, não vai importar se ele está ligado a hidrogênio, se ele está ligado a oxigênio, se ele está ligado a cloro. Não, não vai importar. Ó. Ó, por exemplo, esse carbono aqui, ele é um carbono primário, porque ele está ligado a um átomo de carbono. Ah, mas ele está ligado com 3 hidrogênios. Sim, o carbono ele sempre vai fazer 4 ligações. Mas essa classificação é de acordo com a quantidade de carbonos a quem ele está ligado. Esse carbono aqui ele já está ligado ao A1, A2 e A3. Ele é terciário. Esse O aqui não conta, porque só conta a quantos carbonos ele está ligado. Esse cara aqui é primário, está ligado a um carbono, ele está na ponta, na extremidade. Esse carbono aqui, esse cloro não conta, apesar de ter um C aqui, não conta, porque esse aqui é o símbolo do Ah, cloro. então eu vou classificar cada um dos carbonos, né? Cada um dos carbonos. Tá. Então, esse carbono aqui, ele é secundário, ele está ligado a 1, está ligado a 2. Esse carbono aqui, ó, está ligado a um carbono, está ligado a 2. É secundário também. Ah, Daniel, mas ele está fazendo uma ligação dupla aqui com esse carbono. Não importa. Não é a quantidade de ligações a quem ele está fazendo com carbono. É a quantos carbonos ele está ligado. Então, ele está ligado a 2 carbonos, então ele é secundário. E esse carbono aqui ele é primário, ele está na extremidade, está ligado a 2 hidrogênios e está ligado a um carbono apenas. Então, aqui a gente vai classificar os carbonos segundo essas características aí, sobre a quantos carbonos cada um deles está ligado, certo? Aí, além dessa classificação, e se não tiver ligado a nenhum, né? Se você tiver assim, ó,
que a gente vai aprendendo coisas na química orgânica. Você pode ter um composto assim, ó. CH3, aqui, ó. CH2O, CH3. Ó. Então, esse composto aqui, ele está escrito de uma forma condensada. O que é isso? Simplificada, resumida, tá? Mas, se você fosse escrever a fórmula estrutural desse cara, esse H3C é para indicar que nesse carbono, esses 3 hidrogênios estão ligados nele. Ó. Aí esse traço é a ligação entre esse C e esse carbono. Quando a gente diz assim, ó, CH2, esses Hs aqui estão ligados ao carbono. Então, é um carbono aqui embaixo e é um carbono aqui em cima. Aí tem um O e tem o CH3, ó. É porque são 3 hidrogênios e os 3 estão ligados nesse carbono. Então, você tem um hidrogênio aqui, você tem um hidrogênio aqui, você tem um hidrogênio aqui, ó, tá? Então, esse composto, ele tem essa fórmula aqui mais resumida, mais limpinha, mas se for escrever a fórmula estrutural, ela ocupa muito espaço, ela é grandona, tá? E aí a gente percebe que esse carbono, por exemplo, ele é primário, ele só está ligado a um. Esse carbono aqui ele é primário, só está ligado a um. E esse carbono aqui é primário, porque ele não está ligado a nenhum. Certo? Então, quem não está ligado a nenhum carbono também é primário. Tá? Então, vão aparecer essas formas aqui, esses modos de escrever os compostos orgânicos. Tá bom. Aí aqui ele também define o que é carbono assimétrico. Então, carbono assimétrico é um carbono que está ligado a 4 caras diferentes, certo? Por exemplo, ó, esse cara aqui, ó, ele é assimétrico. Por quê, Daniel? Porque ele está ligado ó, a essa galera aqui. Esse cara está ligado a essa galera aqui, 2 carbonos. Esse cara ele está ligado a essa galera aqui. E esse cara ele está ligado a esses outros 5 caras aqui. Então, esse elemento aqui, que está ligado a 4 coisas completamente diferentes, esse carbono ele é chamado de carbono assimétrico, certo? Ele é chamado de carbono assimétrico. Ah, Daniel, mas aqui é carbono e aqui é carbono. Mas não é ligado a 4 átomos. Não, é a coisa toda que você tem que olhar para ver se é diferente ou não, tá? E ele também diz o que significam carbonos equivalentes. Carbonos equivalentes são quando os carbonos eles têm os mesmos ligantes. Então, 2 carbonos são equivalentes quando eles apresentam exatamente os mesmos ligantes, tá? Então, aqui ele mostra um que tem OH, CH3, H e esse mondrongo. Aí esse cara mostra a mesma coisa. C, aqui, ó, tá ligado a esse cara todo, tá ligado ao H, tá ligado ao H. Então, carbonos equivalentes, certo? Aqui ele vai mostrar os ligantes e tal. Aqui ele vai mostrar as principais diferenças. Aí aqui ele vai falar uma coisa que eu nunca vi perguntando na prova, que é hidrogênio primário. Hidrogênio primário é um hidrogênio ligado a carbono primário. E tem o hidrogênio secundário, que é o hidrogênio ligado ao carbono secundário. Ou seja, eles classificam o hidrogênio de acordo com o carbono que aquele hidrogênio está ligado, tá? Mas eu nunca vi isso sendo perguntado. Ou seja, eu vi carbono primário, secundário, terciário, mas hidrogênio não, tá? Aqui ele fala as principais diferenças entre os compostos orgânicos e os inorgânicos, ó. Formação da cadeia pelo átomo de carbono nos compostos orgânicos. Os compostos orgânicos são formados em pequenos grupos, um pequeno grupo de elementos, organógenos.
Os compostos inorgânicos são constituídos por todos os elementos. Isomeria, muito comum na química orgânica, pouco frequente na química inorgânica. Ação do calor. Os compostos orgânicos geralmente são menos instáveis e entram em combustão mais fáceis. Aí ele dá diversas coisas aqui. Só informações meia besta. Aí tem os primeiros exercícios e tal, que são bem de boa. E aí, engraçado, é que ele já passa por um monte de coisa que ele não explica. Acho que é porque tu pulou a página. Mas eu vou explicar isso para tu. Ah, essa parte é porque tá no roteiro dizendo que não vai cair. Qual não vai cair? Deixa eu ver. Essa parte da classificação das cadeias. Isso, as cadeias carbônicas não vão cair. Tá. Mas, ó, vamos lá. A ligação química, né, que é a ligação covalente, que é a ligação que o carbono utiliza, ela pode ser três tipos. Pode ser uma ligação simples, pode ser uma dupla, ou pode ser uma tripla. Então, pode ser uma ligação simples, pode ser uma ligação dupla entre dois átomos, ou pode ser uma ligação tripla. A ligação simples, a gente diz que uma ligação simples entre dois átomos, ela é do tipo sigma. Então, esse aqui é o símbolo do sigma, é como se fosse um Ozinho com a perninha. É o sigma, certo? É o tipo de ligação existente numa ligação simples. Quando uma ligação é dupla, a gente diz que uma das ligações é sigma e a outra a gente diz que é pi. Então, a ligação dupla ela é formada por uma ligação do tipo pi e uma ligação do tipo sigma, que é esse Ozinho aí meio enfeitado. E quando a ligação entre dois átomos é uma ligação tripla, a gente diz que duas delas é ligação pi. A ordem aqui não importa, tá? Se é a do meio, se é a de cima, se é a de baixo, não importa. Quando a ligação é tripla, duas ligações são classificadas como ligações do tipo pi e uma ligação é sigma. Ou seja, sempre vai ter uma ligação sigma, certo? E no caso aqui vai ter duas ligações do tipo pi, tá? Então, as ligações químicas da química orgânica, elas têm essa cara aqui. E existe uma coisa na química orgânica que é a classificação do carbono. A gente viu uma classificação que é primário, secundário, terciário e quaternário, mas tem outras. E uma das importantes também é a classificação quanto à hibridação, certo? É uma classificação quanto aos orbitais híbridos que eles têm. É o seguinte, a classificação quanto aos orbitais é só você se tocar o seguinte. Se o carbono ele faz 4 ligações simples, ele é classificado como um carbono do tipo sp3. Ele é chamado, a gente até viu esse nome, de carbono tetraédrico, certo? Se um carbono ele faz uma ligação dupla e duas simples, a hibridação dele é chamada de sp2, certo? E ele é um carbono que é chamado de carbono trigonal. E se o carbono ele estiver fazendo uma tripla e uma ligação simples, ou o carbono ele está fazendo uma dupla de um lado e uma dupla do outro, esses dois carbonos eles são chamados de carbonos do tipo sp. São carbonos lineares. Então, essa classificação ela é bem importante também. Existe na química formas de representar um composto. Você pode representar um composto na química assim. Isso aqui a gente diz que é a forma de bastão. Então, você pode representar um composto desse jeito aqui. Linha, que porra é essa? Seguinte. Essa forma aqui é a forma de representar um composto orgânico, conhecida como forma de bastão,
ou a forma de palito. É simplesmente uma forma de representar um composto orgânico. Quando o composto orgânico é representado assim, cada vértice desse é um carbono. Então, nessa ponta aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono e aqui tem um carbono. Quando você tem dois traços, indica que entre esses dois carbonos eu tenho uma ligação dupla. Quando eu tenho dois traços, eu digo que eu tenho uma ligação dupla. Quando eu só tenho um traço, é apenas ligações simples. Aí você diz, Se Daniel, tivesse 3, era tripla, né? se tivesse três, era tripla. Tá bom. Porém, e só tem carbono nesse composto? Não. Nessa forma que a gente representa na forma de bastão ou de palito, a gente não escreve os hidrogênios. Os hidrogênios, eles são como se fossem coisas... tem muito hidrogênio, né? Tem muito hidrogênio. Então, a gente não escreve, mas a gente sabe que os carbonos, para ficarem completos, precisam desses hidrogênios. A gente só não escreve porque é óbvio que são os hidrogênios que vão completar. Já é uma coisa já padrão. Então, por exemplo, se ele quiser saber quantos hidrogênios tem nesse composto aqui, você vai completar sabendo, obviamente, que cada carbono faz 4 ligações, ou seja, cada carbono é tetravalente. Então, por exemplo, você vai para esse carbonozinho aqui. Poxa, esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação, porque é um traço aqui. Então, está faltando 3 hidrogênios aqui, ó. Então, é como se tivesse escondido, você não desenha. Eles estão lá, mas quando você quer contar, você escreve eles. Então, esse carbono aqui, para completar as 4 ligações dele, você coloca os 3 hidrogênios. Esse carbono aqui, ele já está fazendo 2 ligações com esses outros carbonos. Então, ele está fazendo, né, mais 2 ligações. Então, você coloca os 2 hidrogênios aqui. Não importa se você vai colocar para cima, para baixo, não importa, é só para você facilitar a contagem. Esse carbono, ele já está fazendo as 4 ligações, ó, porque ele já está fazendo 2 ligações com esse outro carbono, uma ligação com esse outro aqui e uma ligação com esse de baixo. Então, ele não tem que completar nenhum hidrogênio nele. Ele já faz as 4. Um carbono não pode fazer 5 ligações. Esse carbono aqui, ele já está fazendo 2 ligações, então está fazendo falta ele fazer mais 2 ligações. Então, você coloca uma e coloca 2, porque já tem 2. Com 2 fica 4. E esse carbono aqui, lado final, ele precisa fazer ligações com o carbono aqui, ele já faz uma. E aí, você está faltando 3 hidrogênios, aí você coloca. Então, quando você coloca todos os hidrogênios, você pode achar uma coisinha que é a fórmula molecular. Então, uma das coisas pedidas é a fórmula molecular de um determinado composto. Fórmula molecular é a contagem de todos os carbonos, de todos os hidrogênios, de todos os elementos em um composto. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser C5H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10 hidrogênios. Então, a fórmula molecular desse indivíduo é C5H10, mas não se iluda. Com essa fórmula molecular, que é C5H10, é possível desenhar diversos compostos. Então, só com a fórmula molecular não dá, muitas vezes, para identificar qual é o composto, porque eles podem se combinar e formar diversos compostos diferentes, tá? Então, esses pauzinhos, eles representam os carbonos, os tracinhos, as ligações, tá? Existe um composto na química que é um composto mais importante, que a gente chama esse composto de benzeno. O benzeno é um composto bem importante da química orgânica. E a fórmula estrutural do benzeno é essa aqui, ó. É um hexágono que pode ser escrito assim, deitado, ou pode ser escrito assim, em pé. Esse hexágono, ele tem 3 duplas alternadas. Que porra é essa? É quando você tem uma dupla entre 2 carbonos e a próxima ligação é simples. Você tem dupla, simples, dupla, simples, dupla. Você forma como se fosse
ciranda, cirandinha aqui, ó, com essas ligações duplas. Podia também ser na vertical, ó. Então, esse cara é o benzeno, esse cara também é o benzeno. Você pode, inclusive, mudar a posição das duplas. Você colocou aqui, você pode colocar essa dupla aqui, essa aqui e essa aqui. Todos esses caras são o mesmo composto, mesmo, certo? O mesmo, tudo igual, tá? O benzeno, ele tem essas 6 ligações duplas alternadas, tá? Cada carbono, aqui os 6 carbonos do benzeno são trigonal plano, ó, porque eles fazem uma dupla e o resto simples, ou seja, mesmo que não apareça, tem hidrogênio aqui. Se o cara faz 3 ligações, ele faz uma dupla e uma simples. Todos os carbonos no benzeno já fazem 3 ligações, porque eles fazem uma dupla com alguém e uma ligação simples, tá? Então, o benzeno, ele é mega importante e ele é tão utilizado que se criou-se meio que um símbolo para ele. Então, o benzeno pode ser escrito só assim, ó, com essa bolinha. Você pode escrever o benzeno. Em vez de você colocar as duplas alternadas, você coloca só a bolinha. A bolinha é para representar o movimento de elétrons, porque essas ligações duplas aqui, elas ficam se movimentando em torno desse anel aqui. Esse benzeno, a gente chama esse cara de anel benzênico. Anel benzênico. Então, aqui são diversas outras coisas relacionadas ao carbono. Eu tenho que tomar muito cuidado com, às vezes, as estruturas, elas vêm assim, ó, CH3, ó, um exemplo aqui, ó, CH2, 5, CH, vou botar aqui, ó, CH, CH3, 2. Olha esse composto. Esse composto, isso aqui é um cara só. Ele está bem condensado, ou seja, ele está bem resumido. E é muito fácil errar, escrever a fórmula estrutural dele, é que aparece as ligações e tal. Por quê? Porque ele está meio que uma pegadinha, ó. Você não está vendo as ligações aqui. Então, a gente faz assim, ó. Esse CH3 significa que é um CH3 mesmo. Aí, cuidado, ó, eu tenho um parênteses e tem um CH2 e tem um 5 aqui, ó. Esse 5, ele vai indicar para a gente que vão ser 5 carbonos nesse tipo aqui, ó, que é CH2. Então, vai ficar assim, ó, CH2, 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 CH2. Daniel, não pode só, tipo, multiplicar e escrever como se fosse C5H10? Não! Não, não pode. Certo? Eu estou escrevendo a fórmula estrutural, então eu estou querendo mostrar as ligações, tá? Ah, Mas tá. você nunca vai ver C5H10 aqui. Eles escrevem dessa forma, que é para mostrar que é o CH2 que está se repetindo, tá? Aí depois, ó, aparece um... A mesma coisa no outro, né, que tá com parêntese. Então, aí aparece o CH, só que aí aparece uma coisa interessante, ó. Aqui, ó, tem CH3, 2. O CH3, ó, CH3 é um carbono, é um cara de extremidade. Porque o CH3, o carbono aqui do CH3 já está fazendo 3 ligações com hidrogênio. Então, ele não pode ficar entre duas coisas, ele só pode se ligar mais uma vez. Esse carbono do CH3, ele já está com 3 ligações. Então, ele é um cara de extremidade. Ele não é que nem um CH2. CH2, o cara fez 2 ligações, esse carbono ainda vai poder fazer mais 2 ligações. Então, por isso que eles vão na sequência. Aí, esse CH3, então, ele vai ficar na extremidade. Só que eu tenho 2 CH3. Ó. Então, os dois vão estar ligados nesse carbono, no carbono que vem antes. Então, esse CH aqui,
ele vai estar ligado a um CH3 aqui, e ele vai estar ligado a outro CH3 aqui, ó. Então, esse carbono, esse CH aí, como ele tem dois CH3 dele, a gente faz essa representação. Também podia ser aqui em cima, tá? O lugar que não importa. O que importa é que você saber escrever isso aqui é importante, tá? Esse carbono ele é primário, esse carbono ele é secundário, 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 secundário. Terciário está ligado às três, primários e primário, tá? Todos os carbonos aqui são do tipo sp3. O que é isso? É o carbono tetraédrico, é o carbono mais comum, é o carbono que só faz ligações simples, tá? Então, e todas as ligações químicas aqui são do tipo sigma, são só ligações simples. Só vai surgir a ligação pi, como eu te falei, se tiver uma ligação dupla ou tripla, tá? Então, a Tá gente bom. tem que se ligar para não errar esses desenhos que, às vezes, eles colocam de uma forma um pouquinho mais chata. Às vezes, os caras colocam isso aqui, por exemplo, vou botar aqui. Ele pode dar um bicho desse aqui, ó, e perguntar assim, primeiro, ó, qual sua fórmula estrutural? Quer dizer, estrutural não. Qual sua fórmula molecular? Molecular. Aí depois ele pode perguntar qual... Não, qual não, qual não. Quantos carbonos secundários tem o composto? Vou botar só assim, possui. Aí ele pode perguntar quantos carbonos trigonais tem o composto. Posso perguntar quantas ligações pi tem o composto. Então, são várias coisas que a gente pode, nesse início, perguntar. Então, o que é que a gente faz? Qual é a sua fórmula? É a contagem. Niel tem quantos carbonos? Vamos ver. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para recapitular, cada pontinho é um carbono, né? Cada pontinho Tá. é um carbono. Certo? Então, Daniel, mas aqui, né? Não, não. Isso aqui é um traço e aqui é o O, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, é C11. H, vamos completar os hidrogênios. Então, esse cara, percebam, ele já faz 3 ligações, ó, tá faltando um hidrogênio. Esse aqui já faz as 3 e faz mais um, então já faz 4. Esse aqui já faz as 3 e já faz mais um, já faz 4. Esse aqui só faz as 3, então tem um hidrogênio aqui, ó.
Esse carbono já está fazendo as 3 dele aqui e uma com cloro. E esse carbono já está fazendo uma dupla aqui, uma aqui, então já está fazendo uma com oxigênio. Então, a gente já colocou esses hidrogênios que ficaram escondidos. E agora a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, ao todo, esse cara ele tem 13 hidrogênios. O cloro, ele tem um cloro. E o oxigênio, ele tem 1, 2, 3. Então, ele tem 3 átomos de oxigênio. Daniel, a ordem que eu boto os compostos não Ó, muda em nada, né? não diz nada, certo? Tá. Geralmente, a gente faz nessa ordem. Carbono, hidrogênio e aí o resto. Mas não importa. O que importa é você dar a quantidade correta de cada um. Tá? Quantos carbonos secundários esse cara possui? Carbono secundário é um carbono que está ligado a outros 2 carbonos. Então, a gente vai lá, ó, esse carbono ele não está ligado a nenhum. Ó, esse carbono foi excluído, ele não está ligado a nenhum outro carbono. Então, ele é primário. Esse carbono aqui está ligado a um carbono, porque desse outro lado aqui é O, e aqui só tem hidrogênio, então ele é primário também. Esse carbono está ligado a outros 2, ele é secundário. Esse carbono está ligado a 1, 2, 3, ele é terciário. Esse carbono está ligado a 1, a 2, ele é secundário. Esse carbono está ligado a 1, a 2, também é secundário. Isso, Daniel, não conta isso aqui, não, esse O não. O secundário é quando ele está ligado a apenas 2 carbonos. Se ele está ligado com O, se ele está ligado com hidrogênio, não vai mudar. Isso vai mudar a quantos carbonos ele está ligado. Então, esse cara é 2, esse cara aqui é secundário é 2 também. Esse cara aqui é secundário é 2 também. Esse cara é terciário, porque além dos 2 aqui, ele está ligado com esse CH2. Esse cara é secundário, que ele está ligado a esse carbono, e esse cara aqui é primário. Então, carbono primário, esse composto tem 2, 3. Ele tem 3 carbono primário. Secundário, esse cara tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 4 aqui no anel, 5 aqui e 6 aqui. Terciário, ele tem 2 carbonos terciários. E quaternário, ele não tem nenhum. Quantos carbonos trigonais? Trigonais é do tipo sp2. Não, que porra é essa, sp2? sp2 é quando a gente tem uma dupla e 2 simples. Então, se a gente olhar os carbonos sp2, a gente vai ver o seguinte. Esse carbono aqui, ele tem uma dupla. Então, esse carbono, ele é sp2. Ele está fazendo uma dupla e está ligado a outros 2 carbonos. Ó. Então, ele é um carbono do tipo sp2. Ó. Então, esse cara, ele é sp2. E esse aqui, quando a gente não vê dupla nem tripla, porque para ser sp2 tem que ter dupla. E para ser sp3 pode ser ou uma tripla e uma simples, ou 2 duplas. Ou seja, tem que ter um deles. Então, como não tem nada aqui, a gente só tem vendo um pauzinho aqui, esse cara aqui ele é sp3, esse cara aqui é sp3. O oxigênio a gente não classifica, a gente classifica os carbonos. Esse carbono aqui só tem ligações simples, é sp3. Esse carbono aqui que está fazendo uma ligação dupla vai ser sp3. Agora, os carbonos do ciclo, eles não são sp3. Por quê? Porque eles fazem uma dupla. Todo carbono aqui desse ciclo participa de uma dupla. Então, todos os 6 carbonos aqui são carbonos do tipo sp2, ó, que são carbonos desse tipo aqui. Ó. Então, esse cara é sp2, esse cara aqui é sp2, esse cara aqui é sp2, sp2, sp2 e sp2. Então, aqui são 6 carbonos. Então, ó,
São 6 carbonos sp2. Só que esse carbono sp2, são carbonos trigonais. Então, aqui eu tenho 6. Aí, mais um aqui é 7. Ó. Então, a resposta aqui eu tenho 7 carbonos do tipo sp2, que é 6, que são 6 carbonos do benzeno aqui, e mais o sétimo, que é esse cara fazendo uma dupla. Tá? E veja que na hora de classificar se o carbono é sp2, não importa se ele está ligado com o O ou se ele vai estar ligado com outro carbono. Só importa o formato dele, ou seja, quem ele está fazendo qual modo que ele está. Se é uma dupla e duas simples, ou se é todas as simples, ou se é uma tripla. Só importa isso. E Tá bom. aqui diz... Não, tá bom. Tá. E aí que ele diz quantas ligações do tipo π tem o composto. Então, ligações do tipo π é uma ligação que só aparece em dupla e aparece em tripla. Então são 4? Então, a gente vai contar aqui 1, 2, 3 e 4. Então, são 4 ligações do tipo π. Cuidado. 4 ligações do tipo π envolve 8 elétrons π. Porque cada ligação é um par de elétrons. Cada ligação são 2 elétrons, é um de cada, é uma ligação compartilhada. Então, eu já vi questões que o cara pergunta quantos elétrons π o composto tem. Então, se ele perguntar quantos elétrons, você vai ter que contar os elétrons, ou seja, você vai pegar o número de ligações e vai multiplicar por 2, porque cada ligação π são 2 elétrons. Então, tem que ler bem o enunciado para saber se ele quer saber quantas ligações π ou se ele quer saber quantos elétrons π. Ou seja, se eu tenho 4 ligações π, eu vou ter 8 elétrons π. Sempre multiplicar por 2, fácil. Tá? Então, é importante ter essa atenção aí. E outra coisa que é importante ter atenção é quando ele pede também para você contar a quantidade de ligações sigma. Porque as sigmas, elas são bem mais chatas, muito mais chatas. Então, se a pessoa tem assim, ó, CH3, CH2, CH3. Aí a pessoa diz, ei, mano, quantas ligações do tipo sigma tem aí? Quantas? Então, assim, se você tem muita gente que acha, né, que erroneamente olha para um cara desse aqui, vai dizer assim, ah, mano, tem 2 ligações sigma, ó, essa aqui e essa aqui, que é uma ligação simples, ó, entre esses dois caras, ó. Mas não tem só essas duas, tem mais. É porque quando a gente escreve os compostos, a gente não escreve mostrando todas as ligações, porque ocupa muito espaço. Então, é por isso que esses compostos eles são escritos nessa forma de bastão, numa forma mais condensada, numa forma que não aparece nem o traço da ligação, que é para ocupar menos espaço. Porém, se o cara perguntar quantas ligações sigmas, eu tenho que fazer isso. Eu pego esse carbono, aí quando eu tenho CH3, é porque esses 3 hidrogênios é desse carbono. Ou seja, Daniel, esse H3, ou seja, são 3 hidrogênios. Esse H não pode ficar entre 2 carbonos, não? Não. O hidrogênio só faz uma ligação. Então, jamais você vai ver um hidrogênio entre 2 carbonos, certo? Então, quando eu tenho CH3, são esses 3 hidrogênios ligados nesse carbono. Então, eu posso colocar um aqui e um aqui. Aí, ele está ligado a esse carbono. Aí, esse carbono tem 2 hidrogênios. Então, é um para baixo e um para cima. E esse carbono tem 3 hidrogênios. Então, vai ser um para o lado, um para cima e um para baixo. Então, quando você mostra todas as ligações, todos os tracinhos, como só tem ligações simples, todas aqui são desse tipo, são do tipo sigma. Então, aqui eu tenho uma ligação sigma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. Então, eu vou ter 10 ligações do tipo sigma. Então, quando ele pede para eu contar
Quantas ligações? Sigma é um porre, porque você tem que desenvolver, escrever e observar todas as ligações, tá? Observar todas as ligações. Então, ele vai perguntar sobre essas coisas. Vai ter questões sobre histórico, vão ter questões sobre classificação do carbono em tetraedro, trigonal plano, linear, em primário, secundário, terciário, quaternário. Vai ter essas contagens dessas ligações π, sigma, contar as fórmulas moleculares e algumas características dos compostos, certo? Para você escrever, tá? Então, isso é importante, beleza? Beleza. Aí, basicamente, é isso. No teu livro tem muita questãozinha boa. Se der, a prova é quando? É sexta? É quinta. Depois de amanhã. É quinta-feira. Então, se der, eu faço algum TD e te mando, certo? Mas amanhã eu já vou ver se eu acho algumas questões para a gente também fazer amanhã, praticar. E tu Ok. juntar as dúvidas. Tá Amanhã, bom. amanhã tu vai estar disponível que horas? Eu acho que seria bom umas 4 horas, dá certo? Não sei, mas é porque eu tô com muita aluna. Tu pode ter... Não, mas eu vou te dar aula. Tu pode só esse horário ou tu pode mais cedo? Como é que é? Tu tem Pode ser mais inglês? cedo também. Mais cedo. Tu tem inglês? Tenho, mas termina como que é 1h20. 1h20. Então, eu Uhum. vou ver uma melhor conformação para atender todos os alunos. Tá bom. Vou procurar aqui. Então, se der para começar, se der para começar 2 ou 2h30, tu faz um esforcinho e dá certo, né? Dá sim. Pronto, pois então eu vou só combinar, porque eu tenho outros alunos que eu também vou dar aula, aí eu vou ver para eles qual é o melhor horário para poder dar certo com todo mundo. Tá Tá bom? bom. Tá, então aí eu te aviso até hoje à noite ou amanhã de manhã. Ok, então. Aí tu me Tá? manda aquele vídeo da aula passada? Mando sim, pode deixar, vou Tá mandar. bom, obrigada. Tá, tchau. Obrigada pela aula, Daniel. Abraço. Tchau.